que nós tivemos nessa noite o privilégio e a incumbência de fazer em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero que eu vou ler o texto. Quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo de número 4. Obrigado. Você não sabe como eu te agradeço. Deus te abençoe. Eu estou disfarçando porque eu estou usando aquele óculos, não para parecer mais idoso do que já é. João capítulo 4, verso 21. Acharam esse texto? Sim ou não, irmãos? Ok. Diz assim, inerrante e infalível palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Nem nesse monte, nem em Jerusalém. Pode segurar um pouquinho só. Você, com certeza, eu acredito, só com exceção de Hudson, quase que eu falo inglês, com exceção dele, todos têm uma pessoa ao seu lado aí, correto? Todo mundo tem? Tem alguém que está sozinho? Só uma cadeira só? Pronto. Dá uma olhadinha para essa pessoa aí, bem nos olhos dela. E com exceção de Dio, deixa eu ver aqui. Ezequias também não vai dar certo. Pronto. Ezequias vai conversar isso com Maria, viu? De pertinho. Eu quero que você diga hoje exatamente o endereço dessa pessoa que está ao seu lado. Eu quero o nome da rua, número da casa com exatidão. Vamos lá. Peraí, não pergunte a pessoa. Você vai olhar para a pessoa e dizer assim: a sua rua é rua tal, o seu bairro é bairro tal, e o número da sua casa é tal. Pronto. A sua rua é essa, o número da sua casa é esse, o bairro é esse. A sua rua vai aqui, ó. Isso, estou gostando. Vamos. Você não serve para mim, não. Vai esquecer da hora. Amém, irmãos? Amém. Vamos voltar aqui agora. Vamos retornar, ok? Eu quero agora que levante a sua mão, só as pessoas que estão ao seu lado, disse exatamente o endereço correto seu. Entendeu aí? Ou seja, se a pessoa acertou o seu endereço, a sua rua, o seu bairro, o número da sua casa, levanta a tua mão agora. Faz assim, fica com a mão levantada. Levanta mais alto. Muito bem. Ok. Eu calculei aqui, mais ou menos, é um chutômetro. Levanta a mão de novo. Quem a pessoa acertou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Por cima, nós temos aqui hoje mais ou menos quantas pessoas? Quem pode me dizer? Quantas pessoas temos na igreja hoje? Em média? 110? Pronto. Das 110 pessoas que estão aqui, em média, de 20 para 25 acertou. Ok? Então nós temos uma média aqui de 20 para 25 pessoas sabem o endereço exato do irmão. Isso é bom? É ótimo. Nós não somos carteiros. Não somos obrigados a saber exatamente o nome da rua, o número da casa e o bairro da pessoa. Mas eu quero te dizer nessa noite uma coisa. Você só sabe exatamente o endereço da pessoa quando você tem bastante intimidade com ela. Eu vou repetir.
Você não é obrigado a ter intimidade com essa pessoa, ok? Não estamos falando disso. Mas só se sabe o endereço exato. Ao dizer o número da casa, o número da rua, o número do bairro, uma pessoa que seja bem íntima um do outro, ao ponto dessa pessoa ir na casa várias vezes, visitar várias vezes. Volto a dizer, não tem problema nenhum. Ouça aqui, irmãos, presta atenção. Ouça aqui. Missionário, eu não sei. Se preocupa não. Eu não estou querendo nem condenar para você não saber. Você não é obrigado não. Eu estou querendo lhe trazer aqui a proposta que só se sabe número da casa, número da rua, bairro, quantas pessoas moram na casa, o que essa pessoa de certa forma gosta, não gosta, quando se tem muita intimidade com ela. Nós falamos sobre o que? Endereço. Foi ou não foi, irmãos? Endereço. O título da mensagem nesta noite é: aonde é o endereço de Deus? Pergunta aí para seu irmão: você sabe aonde Deus mora? Você sabe aonde Ele habita? Você sabe aonde Ele passa o maior tempo dele? Quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de João, João capítulo de número 1. João capítulo de número 1. João Evangelho, João capítulo de número 1, verso 36. Te agradeço, viu, amado? Eu até peço que você fique aí me ajudando. Eu vou precisar, eu sou que nem meu pastor João Batista. Eu gosto muito dos textos. Eu gosto muito de Bíblia, irmãos. Aí eu não consigo pregar sem mais, se no mínimo aí 4, 5 textos da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: e no dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vindo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse: que buscais? Vocês estão procurando o quê? E eles disseram: Rabi, que traduzir quer dizer mestre, onde moras? Jesus, aonde o Senhor mora? Porque nós conhecemos o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, sabemos que o Senhor faz muitos milagres. Mas nós queremos ter uma intimidade com o Senhor. E para termos uma certa intimidade com o Senhor, no mínimo a gente precisa saber aonde o Senhor mora. Jesus com certeza deu um sorriso e falou o quê? Vem e vê. É isso que está nessa versão aqui? É? Hã? Vinde e vereis. Mas no popular nosso brasileiro, venha e veja. Venha e veja. Alguns discípulos, irmãos, como eu falei para os irmãos, perguntaram aí o endereço de Jesus, né, quando eles entenderam que era um Salvador. E Jesus os convidou. Convidou para ir aonde, missionário? Passear? Não. Conheceu? Jesus convidou para saber onde ele pescava? Não. Jesus convidou ele para saber onde era a casa da mãe dele? Não. Jesus os convidou para vir à casa dele. Em todos os evangelhos, vai ser a primeira vez que Jesus convida uma pessoa para vir à sua casa. Deus, irmãos, hoje mora em um lugar muito especial. E eu me pergunto, se eu e você fôssemos perguntar a Jesus, onde moras? Qual seria a resposta de Jesus? Mas antes de dizer a resposta de Jesus, eu quero dizer a vocês que muitas religiões, eles pregam, irmãos, que cabe às pessoas irem ao encontro da sua divindade,
ou do seu Deus. O nosso Deus, Ele não espera exatamente que Ele vá à nossa casa, mas durante a Bíblia, Ele nos convidou a vir na casa dele. Mas missionário, como é que eu vou na casa de Jesus se eu não sei aonde é a casa de Deus? O Deus soberano vindo ao encontro das suas criaturas, tão pequenas, tão falhas, tão improváveis. Ele sempre deseja ir na casa de todos nós. Quem Jesus já foi na sua casa e levanta a mão? Glória a Deus. Eu gostei do amém demais, eu gostei do glória a Deus de alguns irmãos. Mas teve algumas pessoas aí que eu acho que não entenderam a minha pergunta. Quem já recebeu Jesus da sua casa também levanta a mão? Aí. Agora ficou bom. Porque se Jesus ainda não foi na sua casa, eu vou ficar preocupado com você. E eu vou fazer hoje que nem meu pastor. No final do culto, eu quero me despedir de você lá na porta. E aí você vai poder me dizer por que Jesus ainda não foi na sua casa. Eu me lembrei de Zaqueu, que ia ver Jesus, estava em cima de uma árvore. Jesus passa por Zaqueu e diz o que para Zaqueu? Desce depressa, não demora não, porque hoje eu quero pousar na sua casa. O Deus soberano vindo ao encontro de criaturas tão pequenas, tão falhas, tão improváveis. Deus, irmãos, na pessoa do Senhor Jesus, veio ao mundo ao encontro do ser humano. Deus, na presença do Senhor Jesus, veio ao encontro do homem. Na presença do Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus. Mas antes de Deus vir na presença, na pessoa do Senhor Jesus, Deus já havia procurado o homem em outros momentos. E na realidade, Deus já havia convidado ao homem para estar na sua casa. Mas a pergunta, missionário, antes de Jesus vir à terra, aonde era a casa de Jesus? Eu fiquei lá pensando, eu pensei, enquanto eu penso, vou colocar um pouquinho dessa água. Vai pensando aí onde Jesus morava. Eu resolvi perguntar ao primeiro habitante da terra, Adão, porque com certeza Adão mais velho sabia onde era a casa de Deus. Aí eu procurei Adão lá. Entende, irmãos? Isso é. Cadê as professoras para me ajudar? Quando você faz uma narrativa de algo que não aconteceu daquela forma, professores portugueses, como se chama isso? É uma figura de linguagem? Tem outra opção aí? Vamos usar. Não, é mais figura de linguagem, mas eu te agradeço, e você tem. Mas vamos trabalhar nessa questão da figura de linguagem. Vamos imaginar que nós fomos procurar Adão. E aí nós perguntamos: Adão, aonde Deus mora? Qual teria sido a resposta de Adão? Aí eu pensei e fui para as Escrituras e vi que todo o final da tarde Deus se encontrava com o homem, com Adão. Aonde Deus se encontrava com Adão? No jardim do Éden. E como Deus se encontrava com
deduzir que não só Adão morava no jardim, mas o próprio Deus também morava no jardim. Afinal de contas, eles se encontravam todos os dias. Aí eu perguntei para Adão, sim, Adão, Deus morava no jardim. Mas eu conheço a história, sei que infelizmente vocês pecaram, foram expulsos do jardim, então Deus não está mais lá no jardim. Adão, aonde Deus está? Adão pensa um pouco e diz, faz assim, missionário, procura saber com Noé, porque eu vivi no jardim, me encontrava com Deus lá no jardim, mas é melhor você conversar com Noé. Eu procurei Noé e perguntei, Noé, aonde Deus mora? Noé falou para mim assim, missionário, as escrituras sagradas dizem que Deus pairava sobre as águas no começo da terra. Porque em Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Mas Noé, por receber a orientação de Deus, sabendo que iria vir o dilúvio, e que o dilúvio encheria a terra, Noé preparou uma arca, e o encontro de Deus, de Noé e com sua família, era dentro da arca. Então, Deus neste momento, missionário, provavelmente estava morando na arca, mas a arca deixou de existir. E Noé falou, teria dito para mim, é melhor você procurar Abraão. Abraão vai saber aonde é o endereço de Deus. E eu procurei Abraão, e Abraão me disse que lá no Monte Moriá, que significa ordenado, considerado ali por Deus, Abraão ofereceu nesse monte o seu filho, e a Bíblia fala que Abraão se encontrava com Deus nesse monte. Com o passar do tempo, Abraão me sugeriu eu também procurar Jacó, porque Jacó se encontrou com Deus, e por incrível que pareça, Jacó se encontrou com Deus exatamente na casa de Deus. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 12, verso 1, diz que Jacó se encontrou com Deus em Betel. E Betel significa exatamente isso, casa de Deus. Então a casa de Deus neste momento era em Betel, aonde Jacó se encontrou com ele. Mas Jacó disse que, embora tenha se encontrado com ele, Deus não permaneceu lá. E resolveu então me sugerir a procurar Davi. E eu procurei Davi. E perguntei, Davi, aonde é a casa de Deus? Davi, missionário, eu sei sim aonde é a casa de Deus, porque eu planejei construir a casa para ele. Eu perguntei, Davi, você construiu? Davi disse, não. Eu não pude construir, porque meu Deus achava que eu tinha as mãos muito pesadas, porque na guerra muitos homens morreram através das minhas mãos. E Deus então não queria que eu construísse a sua própria casa. Mas ele, missionário, pediu ao meu filho Salomão para construir. E Salomão vai construir então esse templo, essa casa do Senhor, irmãos. E a Bíblia fala que quando Salomão termina de fazer essa construção, o segundo templo, a Bíblia fala que Deus se alegrou tanto com essa casa, se alegrou tanto, que Deus desceu nessa casa com toda a sua glória. E a Bíblia fala que a glória de Deus foi tão grande nessa casa, que os homens não podiam ficar de pé, por causa da glória de Deus que descia dentro da própria casa. Eu quero te dizer que nós podemos ter todos os dias do culto a mesma glória que Deus teve no dia em que Salomão terminou a construção daquele templo.
A Bíblia fala em 2 Crônicas, porque eu escolhi e santifiquei este lugar, para que aqui estejam os meus olhos abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se faz neste lugar, porque aqui é a casa de Deus. Você, quando vem ao culto, você tem o privilégio de estar na casa de Deus. Davi providenciou na eira um terreno, o melhor lugar para se construir, mas foi Salomão que foi construir o templo para ser a casa de Deus. Mas o templo foi derrubado, o templo está caído, a casa de Deus, o segundo templo, foi devastada, foi destruída, e hoje no lugar do local onde seria a casa de Deus, nós temos a mesquita de Omar. Missionário, a mesquita de Omar é a casa de Deus? Acredito que não, porque na mesquita de Omar, quem ora dentro dessa casa são pessoas que talvez pode até considerar Deus, mas lá eles tratam Deus de outra forma. Eles lá adoram a um Deus desconhecido. Então não acreditamos que neste momento é a casa de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Deus habita em um lugar. Este lugar todos nós já sabemos. Coloca a mão no teu coração e diz: esta é a casa de Deus. Paulo se encontrou com Deus em Damasco. Para Paulo, a casa de Deus foi em Damasco. A mulher samaritana, ela disse para mim que a casa de Deus era lá no lugar aonde Jesus a encontrou, em João capítulo 4, verso 20. Coloca para mim, por gentileza, João 4, 20, amado. O texto da Bíblia vai dizer que lá, aonde a mulher samaritana se encontrou com Jesus no poço, ali era considerado o lugar, porque ela falou: nossos pais adoram neste monte, porque era neste monte que estava a casa de Deus, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela falou: a casa de Deus é nesse monte, mas vocês falam que não é nesse monte, que é em Jerusalém. Aí Jesus vai dizer uma coisa para aquela mulher: olha, você tem que entender que a casa, o local, já não é mais importante. Porque Jesus vai dizer em João capítulo 4, verso 21, Jesus vai dizer o seguinte: disse, mulher, creis que a hora vem, que nem neste lugar, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então o lugar onde você adora não é importante. Missionário, eu gosto de ir para um monte. Que bom, um bom lugar para se orar. Missionário, eu gosto de orar na igreja. Um ótimo lugar, aqui é a casa do Pai. Mas o monte, a casa, o seu lar, nenhum desses lugares hoje é a verdadeira casa aonde Deus habita e mora. Aqui neste lugar o Senhor vem para ter um encontro conosco, porque aqui é a sua casa. Mas a verdadeira casa que Ele quer habitar é dentro de você. É dentro de você, é dentro do seu coração. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus não habita num lugar que não esteja arrumado, limpo, organizado. Eu quero te dizer nessa noite que Deus só vai morar em um lugar
vídeo muito interessante de uma jovem, talvez vocês já viram aqui, eu mandei para algumas pessoas, uma jovem representando ela mesma e um outro rapaz representando a Jesus. E ela chamou: Jesus, eu quero conversar contigo. Jesus falou, o ator, é claro. Jesus falou: sim, diga o que você deseja. Olha, eu tomei uma decisão na minha vida. Foi? Que bom que você decidiu. O que você decidiu? É o Senhor agora que vai mandar na minha vida. Jesus falou, o personagem, o ator: ótimo! Você tomou a melhor decisão da sua vida, que bom! Então sou eu que vou mandar. Ela falou: sim, é o Senhor que vai mandar. Aí ela pegou o banco. Ai, que bom que deu certo. Ela falou: Jesus está aqui. Este é o lugar mais especial. O senhor pode sentar. Jesus olhou para ela, o ator falou: você tem certeza? Pode ficar à vontade, Jesus. Olha, o senhor vai sentar e o senhor vai mandar na minha vida agora. Jesus sentou, ficou bem à vontade. Eu não vou cruzar as pernas, porque se eu for cruzar depois já não descruza mais. Vou fazer assim. E aí Jesus sentou. E ela falou assim para Jesus: olha, o Senhor agora é que vai mandar na minha vida. Jesus falou: até que fim você tomou essa decisão? Olha, Jesus, o Senhor está no lugar mais especial. Esse é o lugar que quem toma as decisões está sentado neste lugar. Jesus falou: até que fim. Daqui a pouco chegou uma amiga e falou assim: fulana, você é por aqui? Olha, estou por aqui. Você está sabendo de quê? Não. Hoje vai ter uma balada. O quê? Vai ter o quê? Uma balada. Eu vou para este lugar agora. Aí ela começou a encostar perto de Jesus e já foi tirando Jesus daquele banco e ela sentou. Menina, eu já estava esperando essa balada há muito tempo. Está combinado, hoje às 20 horas a gente sai juntos. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: você já tomou o lugar de novo? Desculpa, Jesus, o senhor pode sentar, não, você já decidiu de novo. E naquela dinâmica, naquela peça, em muitos momentos ela coloca Jesus no lugar que seria o trono da vida dela, mas nas primeiras oportunidades, quando ela precisa fazer a sua própria vontade, ela tira Jesus do trono. Aquela dinâmica, aquela peça é até muito engraçada, mas na realidade ela reflete muito do que é a nossa vida. Às vezes a gente fala: Jesus, eu quero que faça na minha vida a tua vontade. Eu quero que seja feito na minha vida a tua vontade. Nós vamos muitas vezes até bem, desde quando a nossa vontade acaba não sendo maior e prevalece. E a gente fala assim: Jesus, segura um pouquinho que eu vou ter que fazer a minha vontade. Durante toda a história, irmãos, houve momentos em que Deus habitou num monte chamado Horebe. Depois Jerusalém era o local da adoração a Deus. Mas Deus tem novos endereços. Ele mora no quarto secreto e quer ouvir as nossas orações. Ele mora onde tem duas ou mais pessoas reunidas no nome dele. Ele mora no culto sincero na igreja, onde se tem um lugar de oração, ele mora. Eu e você, amados, nós podemos dizer hoje que temos nos encontrado com Deus nesses lugares. Temos convidado pessoas para que Jesus more também nos seus corações. A igreja onde eu congrego é um lugar de encontro com Deus. Eu tenho convidado, irmãos, lá em Piabã, vidas para este lugar, para aquele lugar. Fico muito triste quando às vezes eu convido 50 pessoas
E no culto, às vezes, tem um. Quando tem um, mas às vezes não tem nenhum. Eu vou contar uma coisa aqui com a autorização da missionária Magna. Me autoriza? A missionária Magna falou assim: amor, não adianta. A gente convida, você sai, você anda, você soa, mas as pessoas não está vindo, amor. E uma vez eu disse para ela assim: amor, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar na Piabanha. Não sabemos se vamos ficar 1 ano, 2 anos. Não sabemos. Mas uma coisa eu sei: a semente está sendo plantada. A semente está sendo plantada. Volto a dizer, da mesma forma que a irmã Leia, que fez um trabalho com excelência lá, plantou e produziu frutos. Porque os irmãos que estão lá hoje foram exatamente frutos do trabalho que a irmã Leia fez ali. Eu estou falando isso não para glorificar ela, até porque ela não precisa disso, mas para glorificar o nome do Senhor, para dizer que a semente por ela foi plantada e deu frutos. E eu continuo junto com o Pai plantando as minhas sementes, e eu tenho certeza que vai dar frutos. Eu tenho certeza, não tenho dúvidas. Mas talvez esses frutos que as pessoas vão colher depois seja talvez uma época que a gente não mais esteja lá. Eu lembrei da passagem bíblica: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi o Senhor. É o Espírito Santo, irmãos, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma coisa eu sei: o lugar onde Deus mora, que é o nosso coração, Ele vai sempre exigir uma coisa dessa casa: que esteja limpa. Não precisa estar ornamentada, mas precisa estar limpa. E essa casa é o meu e o seu coração. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo 3, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Você vai encontrar a Deus, e Ele vai encontrar a você quando você buscar de todo o seu coração. Esse lugar só se torna um lugar onde Deus está se Jesus estiver ali sendo adorado e buscado de todo o coração. Jesus, irmãos, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o Salvador. Ele não habita em qualquer lugar. Precisamos todos os dias limpar o nosso coração de toda mágoa, de toda impureza. O que eu estou falando neste momento não tem nada a ver com o que eu preparei, mas foi o Espírito Santo, eu tenho certeza, de estar colocando essa palavra nos meus lábios. Como está a tua casa? Como está o seu coração? Todos os dias, primeiro domingo do mês, nós nos examinamos para tomar a Santa Ceia. E neste dia, às vezes, a gente pede perdão a Deus de muitos pecados. Mas esse exame que a gente deve fazer na casa de Deus, nós precisamos fazer todos os dias. Na casa que Jesus habita não pode haver mágoa. Na casa que Jesus habita você não pode guardar sentimentos perversos e maus. Nós somos novas criaturas. Em resumo, a casa de Jesus, onde Ele mora, é o nosso coração. Conforme João 14:17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis,
Ai, amei essa parte, porque Ele habita conosco. E estará em vós. Jesus habita já com você, no seu coração. Qual é a atitude missionária que eu tenho que ter para ser aceito como habitação de Deus? Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías 57, verso 15 diz: pois assim diz o alto e supremo, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao seu espírito humilde e um novo alento ao coração do contrito. Precisamos ter os nossos corações quebrantados. Precisamos ter os nossos corações quebrantados. Precisamos ter os nossos corações quebrantados. Onde tem adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, ali é a casa de Deus. Ou seja, hoje também aqui é a casa de Deus. E Ele veio nessa noite receber de você a verdadeira adoração. Missionário, eu não sei cantar. Deus não quer saber se você sabe cantar. Deus quer que você o adore com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu espírito. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Se você precisa fazer alguma alteração nessa tua casa, que é o teu coração, se você precisa tirar alguma coisa do coração para Jesus habitar com mais liberdade, faça isso. Este é o lugar, é o teu coração, é o lugar onde Jesus quer habitar. Aleluia, aleluia. Você é bem-vindo. Aleluia. Coloque as mãos no seu coração e confie. Diga: a casa é sua, Senhor Jesus. Esvazio de mim, esvazio de mim. Só por eu ver. Dono do trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Você pode se colocar no pé nessa noite? Nós queremos te ouvir. Cante com todo o seu coração e diga a Ele: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Pareça que pela tua igreja enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça que pela tua igreja enche esse lugar, vem incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Onde tem adoradores que adoram em espírito e verdade. Pode continuar ministrando. Onde tem adoradores que adoram em espírito e verdade.
os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os adores o adorem em espírito e em verdade. Você gostaria de ser este lugar? Você quer que Jesus habite todos os dias no seu coração? Talvez nessa noite aqui nós estamos falando com pessoas que ainda não entregaram o seu coração para Jesus, para Ele ser o Senhor e Salvador. Você tem essa oportunidade. Essa é sua casa, nós deixamos você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus respondeu assim: vinde e veja. Aleluia. Perguntaram para Jesus: Senhor, onde o Senhor mora? Jesus falou: venha e veja. E as pessoas tiveram a oportunidade naquele dia de entrar na casa de Jesus. Sabe por quê? Provavelmente Jesus sorriu e falou assim: eu quero todos os dias entrar na casa deles. Jesus diz a você nessa noite: eu quero todos os dias entrar dentro da sua casa. Eu quero tirar a bagunça. Eu quero tirar a sujeira. Eu quero limpar. Só que Jesus, Ele não invade a casa que é o seu coração. É você que precisa tirar a sujeira. É você que precisa convidar Jesus: venha e lava a minha casa com teu sangue. Lava, Jesus, a minha casa com teu sangue. Eu quero dizer nessa noite que Jesus quer ter prazer de morar dentro da sua casa. Jesus quer o prazer, ter prazer de morar no seu coração. E eu volto novamente a falar: tem alguém nessa noite aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus? Entenda uma coisa: você fala assim, missionário, eu gosto de Deus, eu gosto de Jesus, mas Jesus quer que você faça um compromisso com Ele. Jesus quer que você entregue o seu coração para Ele ser o teu Senhor, o teu Salvador. Você que ainda nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou de repente aceitou, até congregou uma época, mas se afastou, Jesus quer convidar você novamente para Ele morar no seu coração. Eu não vou pedir para você vir à frente, eu só vou pedir para você levantar sua mão e dizer assim: missionário, eu quero voltar para a presença de Jesus. Missionário, eu quero que Jesus volte a ser o meu Senhor e que Ele volte a morar na minha casa, que é o meu coração. Levanta a tua mão e eu quero orar por você nessa noite. Você que ainda não congrega na Igreja Batista Filadélfia, ou de repente não congrega em nenhum lugar aqui, mas você quer nessa noite passar a congregar, passar a servir a Deus, a reconhecer Jesus
conteúdo suficiente, Salvador. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai ter amanhã a mesma oportunidade que você tem hoje. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a vida eterna. Então, se você quer fazer isso hoje, levanta tuas mãos e eu vou orar por você, em nome de Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. O adore em espírito e em verdade. Quero agradecer o Ministério de Louvor, que eu acho tão lindo. Um dia eu vou aprender a cantar para não atrapalhar vocês. Desculpa se eu atrapalhei. Deus abençoe vocês. Gente, eu ia orar por vocês para a gente encerrar. Se coloca de pé para a gente orar para encerrar. Aliás, já oramos. Pedimos ao Senhor, Deus, que neste momento o Senhor leve o teu povo para casa em paz. A casa deles é a tua casa também, Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Deus abençoa a casa desses irmãos. Eles estão voltando para as suas casas. Lá, Jesus vai com eles. Vai com eles e continua morando na casa deles, na sua vida. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Pode sentar um pouquinho. Que a sua casa continue sendo a morada do Senhor.